é isso aí, meus amores, voltamos, segundo bloco, Antonieta nos explicando sobre o ciclo circadiano, como é que ele atua, os horários melhores para os órgãos. Nós chegamos em qual, Antu? Agora nós estamos no pericárdio. O pericárdio, Camila, é uma membrana que envolve o nosso coração, tá? Ela é altamente rica em colágeno e tudo mais, e ela dá expansibilidade para o coração. Então, se nós pensarmos aqui no músculo cardíaco, que é o pericárdio, o horário entre 19 e 21 horas seria um horário interessante para fazer exercícios resistidos. Ah, que legal. Tá? Então, assim, uma musculação, né? Exercícios que melhorem essa expansibilidade. Tô errada, de novo eu tô errada, gente. Gente, isso seria o mundo ideal, né? Tá. O mundo ideal. Não que, porque eu não posso esse horário, eu não vou fazer em horário nenhum. Não. Tem que melhorar. Adaptabilidade na vida, né? Adaptabilidade, com certeza. Aí, seguindo aqui, Camila, então, assim, muitas pessoas falam, mas se eu treinar à noite, eu vou perder o sono. Não, depende. Se você fizer um exercício resistido, você vai cansar a musculatura. Isso vai potencializar um sono de melhor qualidade. Outra atividade muito interessante para esse horário é a meditação. Porque quando você trabalha a respiração consciente, você também trabalha a expansibilidade desse músculo. Exatamente. Juntamente com o diafragma. Né? Então, assim, é saber como que eu vou trabalhar isso na melhor horário, na melhor forma possível. Então, uma meditação esse horário, sensacional. Tá perfeito. Esse eu acho que eu consigo, gente, dá um jeito. Dá um jeito. E aí, o órgão seguinte, eu até vou fazer uma abertura nisso aqui, é o triplo aquecedor. O triplo aquecedor, eles falam pela medicina tradicional chinesa que é um órgão. Na realidade, o triplo aquecedor é uma divisão do nosso tronco, do nosso abdômen, tá? Então, o triplo aquecedor é como os órgãos do nosso tronco funcionam para melhorar o metabolismo. Então, é uma função dos nossos órgãos, tá? Ok. Dividido em 3 partes, por isso que ele chama triplo. Então, tem a parte superior, que é acima do diafragma, né, do nosso músculo respiratório. Do diafragma até o umbigo é a porção média, que envolve ali baço, pâncreas, fígado, uma porção do intestino. E do umbigo até a pelve, que seria a terceira porção, que é a porção inferior, que envolve ali a outra parte do intestino, as vísceras e os órgãos sexuais. E é aqui que tem uma história muito interessante, um fato, do porquê que se associa o sexo à noite. Né? Ficou quente o programa, gente. Por quê? O melhor horário, o horário em que os órgãos reprodutivos estão no ápice da sua potência, é nesse horário. Entre 21 e 23 horas. Né? E na tradição egípcia, eles têm uma tradição do seguinte: todo ato sexual ele tem que acontecer até a meia-noite. Meu Deus! Cerceamento de liberdade. E aí? E por quê? Porque eles têm essa questão de que o sexo ele precisa para a reprodução. Então quem gosta dos dias para fazê-lo não vai engravidar. Não adianta, tabelinha, não adianta, né, Antonieta? O melhor horário é esse horário noturno mesmo, né? Principalmente porque se você pegar, para a mulher isso tem maior relação, Camila. Tá. A mulher, ela se sente mais relaxada à noite, talvez porque já chegou em casa, já está mais relaxada e tudo mais. E a potência dos órgãos sexuais são melhores nesse horário. Homens e mulheres, atentem. Então, ciclo circadiano já no espelho do quarto, tá? Marca lá um Marca X. lá, Aí, das 23 a 1 da manhã, entra a vesícula biliar. Qual que é a função da vesícula biliar, Camila? Isso é importantíssimo a gente saber. E muitas pessoas hoje em dia já sofreram cirurgias para retirada da vesícula e tudo mais. A vesícula é um órgão pequenininho que ela faz uma emulsão para diluir as gorduras do corpo. Então, ela ajuda muito o fígado, ela ajuda muito na formação do bolo fecal, na digestão. E o maior funcionamento dela é nesse horário, tá? Então, das 23 a 1 da manhã, a 1 da manhã. Então, muitos indivíduos que têm, por exemplo, sofrem com
pedra na vesícula ou não tem o órgão mais, ele vai ter uma, vamos dizer assim, uma dificuldade em dormir esse horário, ou se ele dorme mais cedo, ele vai acordar por volta desse horário. Ó, sim, já Dá sentiram aquela isso? despertada no corpo, mesmo que a pessoa consiga voltar a dormir, mas o corpo ele desperta perto desse horário. Eu já Tá? escutei muita gente falar isso aí. Problema então da Aí, vesícula biliar. seguidamente, entre 1 e 3 da manhã é o fígado. Então, olha só o que acontece. Se a pessoa já não tem uma vesícula, ou não tem uma vesícula que funcione direito, vai sobrecarregar o fígado. E aí, é aqueles indivíduos que falam assim, nossa, eu durmo bem, mas todos os dias, por volta de 2 e 3 da manhã, eu acordo. Então, pessoal, é ficar alerta, porque antes de se instalar uma doença mais séria, o corpo ele dá os alertas, tá? Às vezes, durante anos, antes de acontecer um evento, ele já está dando esse alerta. Qual seria o alerta para o fígado? O despertar esse horário. Graças a Deus que eu tô dormindo, gente. Eu te falei que tava com probleminha. Tá? O despertar nesse horário já significa que o órgão ele não está no seu funcionamento pleno. Ou é aquele dia que você comeu um pouco a mais, ingeriu um pouco mais de álcool, né? Então o órgão ele vai te despertar nesse horário, mostrando, falando, ó, tá acontecendo alguma coisa, eu não estou na plenitude da minha saúde. Das tá? minhas funções. Então, assim, às vezes é aquele indivíduo que já está com uma formação de gordura no fígado, né? Porque a gordura no fígado, ela começa a se instalar num primeiro estágio, até chegar num quarto, quinto estágio, que aí já é uma cirrose hepática. Então, assim, preste atenção, porque o corpo, ele dá sinais. É sábio, né? Ele é muito E sábio. ele tem que se autopreservar, dar Exato. sinais para nós mesmos, não é? Exatamente. E se a gente pega, Camila, que eu trabalho muito com pacientes que eu pego nesse estágio, entrar com tratamento já fitoterápico, melhorando a alimentação, melhorando a ingesta de alimentos que vão ajudar o fígado a sair desse estágio, você já consegue melhorar muito a saúde do indivíduo. Então não é irreversível, tá, Não, gente? não Escutando o corpo e procurando um profissional, você vai Exatamente. deixá-lo trinques, né? Principalmente porque se você melhorar a qualidade do teu sono, você melhora todo o metabolismo. Então, se você tem um sono reparador... E não é sono induzido, tá, gente? Não, não. Sono bom, sono em paz Paz. por si mesmo. Exato. Oração e bercinho, né? Exato. E aí, seguindo aqui, Camila, entre 3 e 5 da manhã é o pulmão, tá? Então, assim, volto a dizer, se entra nesse estágio de você acordar entre 3 e 5 da manhã, um despertar do corpo, pode saber que o pulmão, às vezes, ele está em congestão. Por exemplo, um final de gripe, uma crise de sinusite. Sempre você vai ter um despertar nesse horário, como um nariz mais trancado, pessoas que têm problema de apneia do sono, geralmente ocorre nesse horário, né? É geralmente quem sofre das vias aéreas. Das vias aéreas também, tem uma propensão maior nesse horário, tá? Perfeito. E aí depois já vai entrar novamente, porque a gente começou no intestino grosso, entre 5 e 7 da manhã, tá? Mas, gente, isso que eu falei, não é via de regra esses horários, mas também é um alerta, né? Se a gente conseguir levar dessa maneira, ou próximo disso, a nossa saúde vai estar em perfeitas condições. Plenitude, né, gente, de vida, é o que nós queremos, Exatamente. almejamos, então não custa nada deixar próximo a isso. Não igualzinho, mas a gente pode se adequar um pouquinho mais. Exato. Não é, Antu? E sabendo disso, se algo ocorrer, né, nesses horários, já sabe, opa, pode ser que esteja acontecendo isso. Um outro alerta muito importante da questão do fígado, eu falo muito do fígado, Camila, porque o fígado ele participa de mais de 500 funções no nosso corpo. Tá? Ele é o segundo maior órgão, ele só perde para a pele, tá? Ele é um órgão maciço e ele participa de muitas funções. Então, tem muitos indivíduos que amanhecem o dia com a boca amarga e acham que isso é normal, que pode estar vindo do estômago ou pode estar vindo de algum alimento que ingeriu ou de algum medicamento. E não é, é um alerta do fígado também, né?
Essa semana mesmo eu atendi um paciente que a reclamação maior dele era a questão da boca amarga, mas ele não veio para mim com essa questão. Eu questionando, porque eu preciso saber o que está acontecendo no corpo, eu perguntei, você tem sensação de boca amarga? Ele falou, muito, muita sensação de boca amarga. E aí eu alertei em questão do fígado, ele já me trouxe essa questão do acordar na madrugada. E ele nem te procurou para isso. Não, ele não procurou ele para isso. Agora vai ter que cuidar do fígado dele junto. Já estamos paralelamente. Bom, um exemplo muito interessante, assim, que eu gosto muito do ritmo circadiano, é essa questão dos órgãos sexuais, Camila. Porque às vezes as pessoas procuram pela questão de, eu não consigo engravidar, de endometrioses e tudo mais. E aí, olha como é interessante quando a gente pensa em órgãos sexuais, principalmente na mulher, ovários, útero e tudo mais. Esse horário da noite é um horário em que as pessoas estão em casa, acabam ingerindo doce ou acabam ingerindo alimentos ricos em carboidratos. Isso inibe muito a ovulação. Olha, gente. Tá? Então, assim, se a mulher está naquele processo que quer engravidar, que está sofrendo com alguma questão de endometriose ou ovário policístico e tudo mais, se atenha ao que você ingere nesse horário, entre 21 e 23 horas. Perfeito. Apesar que geralmente as mulheres, as que seguem uma dieta, elas acabam nem só se alimentando de coisas boas, principalmente à noite, né? Sim. Mas é que assim, eu falo, a gente acaba vivendo numa bolha, né? Como eu também gosto de uma boa alimentação, você também, às vezes a gente só encontra com pessoas que têm essa mesma linha. Porém, na minha clínica diária, Camila, eu encontro muitos casos assim, de uma má alimentação, principalmente no período hora que chega em casa. Em que eu faço uma coisa rápida para comer, então acaba sendo um lanche, uma massa, algo mais carboidrato mais refinado. Trabalhei o dia inteiro, só esse sonho de valsa, não tem problema, não é? Então, assim, se a questão quero engravidar, quero melhorar a saúde dos meus órgãos, quero ter menos cólica, quero ter menor fluxo menstrual. Gente, vamos cuidar desse horário aqui, do que a gente ingere nesse horário. Perfeito! E caso vocês tenham mais dúvidas que o nosso tempo expirou, eu deixarei o contato da Antonieta Pinheiro aqui embaixo para vocês, bem como deixo na caixa de informações, quando o vídeo for ao YouTube, os outros vídeos em que ela veio aqui. Tá bom, meus amores? No mais, Anto, muito obrigada por nos elucidar com tanta sapiência e todo mundo grudar isso aqui, ó, na geladeira, no espelho do quarto, tá, gente? Muito obrigada, Anto. Camila, eu agradeço mais uma vez. Saiba que eu estou aberta sempre que você quiser, trazendo os novos todo temas. Pessoal. Eu amo falar de saúde e eu agradeço aí, pessoal. Fica o meu contato, a Camila vai deixar. Obrigada. E assim nos despedimos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!